Eu vou ler na versão NVI, talvez seja algumas palavras um pouco diferentes, mas a mesma palavra. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dei-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo. Leve com você alguma das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel e chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos mais um minutinho. Coloque sua vida na mão de Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa palavra, pela oportunidade de estar lendo a palavra, Pai, e de estar crescendo em Ti, Senhor. Que o Senhor coloque a mente de cada um de nós cativa em Ti, e que o Senhor faça do nosso coração uma terra fértil para receber essa semente e multiplicar 100 por um, ó Pai, com o melhor que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus Cristo, capacita a minha vida, dai-me graça e sabedoria para trazer essa palavra conforme a Tua vontade, e que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. São uma palavra, um texto muito conhecido, mas eu não vou ficar preso a esse texto. Durante essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, a gente vai falar de vários textos, várias histórias bíblicas, onde mostram que no meio de uma multidão de pessoas, sempre, às vezes multidões maiores ou menores, mas sempre vai haver tipos de cristãos diferentes ali no meio. Sempre vai haver aqueles cristãos que realmente têm fé em Deus e aqueles que parece que eles estão caminhando no meio da multidão, mas ainda não se decidiram em quem eles creem de verdade. A gente tem sido muito ministrado esses dias sobre apostasia. A gente tem ouvido falar muito sobre isso, porque isso é uma realidade dos nossos dias. Nós estamos perdendo aquele fogo de amor por Deus. E sabe por que isso tem acontecido? Isso tem acontecido porque a nossa fé tem fraquejado. Nós não vemos mais uma igreja que, a partir do primeiro momento em que acontece alguma coisa de dificuldade, a tua primeira atitude é orar. Muitos de nós, a nossa primeira atitude é buscar uma solução racional, buscar uma solução natural e humana. Mas nós estamos numa igreja, e é uma igreja para adorar um Deus que é sobrenatural. E as coisas que esse Deus faz são sobrenaturais. Deus criou os céus e a terra, e você vê lá em Gênesis capítulo 1, que ele criou tudo isso a partir de uma palavra: que haja, que haja, que haja, através de uma declaração profética. Ele criou tudo através do sobrenatural. Deus não mandou alguns anjos ir lá e começar a construir naturalmente coisas com coisas naturais. Ele começou a agir através da palavra no sobrenatural. Ou seja, tudo que Deus faz começa no mundo espiritual, sobrenatural. Então nós não podemos estar numa igreja e clamar a um Deus que é sobrenatural, tentando trazer ele para a nossa realidade natural. Eu lembro do filme, esse filme que contou a história do Êxodo, não esses os 10 mandamentos, um outro mais antigo, onde o pessoal atravessou o Mar Vermelho e o diretor do filme colocou que aquela travessia aconteceu porque deu uma maré baixa. A maré deu uma baixada, o povo passou, de repente, a hora que o exército de Faraó chegou lá, veio a maré alta e matou os caras. Ou seja, o que ele estava fazendo? Ele estava demonstrando que ele não tinha fé para acreditar que Deus abriu o mar. Ele não tinha fé para acreditar no sobrenatural de Deus. E muitas vezes nós, nas nossas questões diárias, estamos assim. A gente tem uma dificuldade, eu estou doente, agora eu tenho que esperar que algum médico vai fazer isso, isso, isso e aquilo. E a gente não busca Deus, a gente não ora. Eu não estou falando que você não possa buscar um médico,
Mas eu estou falando que a partir do momento que você tem um problema, a primeira coisa que você deveria fazer como um cristão é se lembrar que você tem um Deus que é maior do que todos os problemas e colocar na mão dele todas essas circunstâncias. E não antes procurar no mundo natural, mas primeiramente colocar na mão daquele que é poderoso para fazer o impossível. Mas nós queremos trabalhar o impossível dentro das nossas possibilidades. Qualquer coisa que acontece, eu quero trabalhar da forma que eu consigo ver uma solução. Você recebe, quer ver um exemplo? Você recebe uma promessa de Deus. Deus falou, eu vou te colocar como chefia no seu trabalho. E aí o que você começa a pensar? Uma forma racional de Deus fazer aquilo. Ah, fulano vai sair. Ah, alguma coisa vai acontecer. Ah, alguém vai falar alguma coisa de mim. E você começa a fantasiar uma forma que Deus vai fazer para colocar aquilo lá. E Deus pode fazer da forma que Ele quiser. Quando Deus quis, Ele parou o sol. Quando Deus quis, Ele abriu o mar. Quando Deus quis, Ele faz a água sair da... Ele faz o que Ele quiser da forma que Ele quiser. Talvez o povo que estava lá, se a gente, vamos se colocar no lugar daquele povo, dessa história bíblica que eu li. A hora que não tem água, o que eles fazem? Ah, vamos procurar um poço, uma fonte, vamos andar para o outro lado. Ou seja, vamos procurar alguma coisa natural, alguma coisa racional, que a nossa mente consiga entender. Mas eu quero te dizer que a partir do momento que você pôr a sua fé totalmente em Deus e dizer assim, Senhor, eu estou esperando em Ti, porque a Bíblia diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. E você fala assim, Senhor, eu estou esperando em Ti, que o Senhor vai fazer. Ele pode fazer de formas criativas. Ele pode ir muito além do que você está pensando ou imaginando, segundo o poder dele que opera em nós, como diz em Efésios 3. Ele vai agir da forma dele. Deus é criativo. Deus ele tem inúmeras maneiras de fazer todas as coisas. E não precisa ser da forma que você está pensando. Só que hoje nós vivemos totalmente presos na nossa ótica. Sabe, eu só consigo ver aquilo que meus olhos estão enxergando, eu não consigo ver o sobrenatural de Deus nas coisas. E é por isso que a apostasia tem aumentado. Porque a gente não está conseguindo mais crer que os milagres ainda são reais. Antigamente via-se tantos milagres e pessoas testemunhando, como foi dito aqui, até no domingo passado. Hoje em dia, se acontece um milagre, põe até no Jornal Nacional, porque está tão raro. Mas é por quê? Porque Deus deixou de agir ou porque nós não estamos conseguindo mais crer que é possível? Eu quero te dizer uma coisa, o inimigo não é capaz de impedir o seu milagre. Porque a própria Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O inimigo nada mais é do que ele era um anjo criado por Deus, se rebelou contra Deus, virou o inimigo, virou o adversário de Deus. Mas Deus é todo poderoso. Nada impede a mão de Deus de agir, mas você tem que começar a mover a mão de Deus através de uma coisa que se chama fé. Você vai pegar a mão de Deus, você vai trazer a mão de Deus para colocar sobre a tua causa, sobre a tua situação. E para isso você tem que crer que não há nada impossível para Deus, como diz a própria palavra dele. Não se prenda às coisas naturais, creia no Deus que é criativo. E durante toda a história bíblica, nós vemos pessoas que alcançaram a vitória e pessoas que não alcançaram. Pessoas que chegaram até certos locais em Deus e pessoas que pararam. Pessoas que conquistaram e pessoas que desistiram. E a gente vai ver. Eu vou relatar algumas histórias de maneira bem resumida. 4 histórias aqui de maneira bem resumida. Depois nós vamos para a história do texto principal, para você ver a diferença entre aquela pessoa que crê e que não crê. Para você ver que as circunstâncias podem ser a mesma para várias pessoas, mas é a tua fé que vai fazer toda a diferença para você conquistar aquilo que Deus já prometeu para você. E eu quero começar, talvez, com uma das histórias mais conhecidas, que a gente já foi relatada aqui várias vezes. Se você é cristão, você já deve ter ouvido isso. Ainda sobre o Êxodo, o povo chega perto da terra prometida. Então é dada uma ordem para que 10 homens fossem, 10 líderes, líder de cada tribo. Não era qualquer Zé Mané que estava lá. Se pegaram os homens mais valentes, os líderes de cada tribo, e falou, vocês vão lá e vão olhar a terra e vão trazer um relatório para a gente daquela terra. E vão os 10 lá. Os 10 observam a mesma terra. Os 10 observam tudo que havia de bom naquele lugar. E os 10 observam as adversidades para se conquistar aquilo. Só que daqueles 10, 8 voltaram dizendo, é impossível. 8 disseram assim, a terra é muito boa, a terra tem coisas maravilhosas,
A promessa que Deus fez para nós é muito linda, é poderosa, o que Deus tem para a gente é maravilhoso. Só que tem inimigos que nós não vamos conseguir vencer. Enquanto isso, daqueles 10 que foram lá, somente 2 chegaram e falaram assim, gente, não dá ouvido para esses 8 não. A terra é boa sim, e se Deus prometeu, aqueles inimigos vão ser colocados em nossas mãos e nós vamos vencê-los. Ou seja, a circunstância era igual para todos, mas somente 2 tinham fé de verdade para crer nos milagres de Deus. E se fosse você, com qual grupo você está? Você está no grupo que vê o copo meio cheio ou vê o copo meio vazio? Eu lembro da parábola do bom samaritano, que havia um homem, a Bíblia diz, havia um homem semi-morto. E aí passa um sacerdote, passa um levita, passa tudo de largo. Não querem fazer nada com aquele homem. Por quê? Porque para o sacerdote, para o levita, o homem já estava meio morto. Eu não tinha obrigação de pegar um cara meio morto. Só que passa um samaritano, e aquele samaritano olha aquele homem e vê aquele homem meio vivo. Tudo depende da nossa perspectiva. Não importa o tamanho do gigante, não importa o que aconteça, se você tiver uma perspectiva de fé, qualquer coisa se torna pequena para você, porque você sabe que maior é o que está com nós. Porque você sabe que o teu Deus é maior do que todos os problemas. E é essa fé que Deus quer resgatar para a igreja. Sabe, o mundo está vivendo um caos. E eu quero te falar uma coisa, está escrito na Bíblia que essas coisas aconteceriam, está escrito sim. Mas a falta de pessoas sendo convertidas, a falta de pessoas acreditando na palavra de Deus é nossa, a culpa é nossa. É nós que não estamos pregando, porque a própria Bíblia diz, como eles vão crer se não há quem pregue? Como que o mundo vai aceitar Cristo, vai sair dessa iniquidade, vai sair dessa vida de pecado, se ninguém for lá e se manifestar para eles? A Bíblia diz em Romanos que a criação está aguardando com gemidos, com dores de parto, a manifestação dos filhos de Deus. Se você é filho de Deus, você tem que se manifestar para esse mundo. Você não pode ser como qualquer um que está no meio dos seus ambientes. Enquanto todo mundo está vendo uma derrota em algum acontecimento, o teu olhar tem que ser diferente para aquilo. Você tem que dizer assim, não, essa situação não é de derrota, essa situação é de vitória, porque o meu Deus vive e Ele vai intervir nisso. Agora, se você está junto com todo mundo que está vendo derrota em tudo, que diferença você faz? Às vezes as pessoas falam assim, sobre pregar o evangelho, você fala assim, eu não tenho dom de falar das coisas de Deus. Você não precisa ter o dom de falar das coisas de Deus, basta você ter uma atitude de filho de Deus, que as pessoas vão ver que você é diferente. Agora não basta você ficar vindo na igreja e ficar tendo expectativa somente de coisas naturais. Nós vivemos no mundo sobrenatural, de um Deus sobrenatural, e Ele vai fazer o impossível quando o teu coração crê nesse impossível. A pastora não pode colocar fé dentro do teu coração, eu não posso enfiar fé dentro do teu coração, ninguém pode enfiar fé dentro do teu coração. Você tem que crer, e como foi lido no texto que deu início a esse culto, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, porque Deus se agrada da nossa fé. Não há como agradar a Deus sem fé, não há como agradar a Deus não crendo que Ele é todo poderoso. Não tem como agradar a Deus não crendo que Ele faz milagres ainda hoje. Nós não podemos esquecer que o nosso Deus é o mesmo Deus que curou na Judéia, que curou na Galileia, que curou em Samaria, que curou em Jerusalém, é o Deus que cura em Votuporanga também. O mesmo Deus que agiu lá no passado é o Deus que age hoje também. Ele não mudou, não há mudança em Deus, nós mudamos, Ele não muda. Talvez nós estamos mudando, talvez nós não estamos conseguindo mover a mão dele, mas ele continua sendo todo poderoso, que sustenta o universo, e como a Bíblia diz, nenhum fio do nosso cabelo cai se ele não está sabendo disso, se ele não permite isso. O acontecimento é o mesmo, o que muda é a tua ótica, ou você tem uma ótica de fé, ou você tem uma ótica de derrotado. E o que acontece com esses 10 espias? Somente os 2 que creram alcançaram a graça, alcançaram a terra prometida. Os outros 8 não alcançaram. E não adianta ficar com peninha, porque essa é a vida. Outra história bíblica. Vou ler bem rapidamente, vou relatar bem rapidamente.
havia um gigante afrontando o povo de Israel. O nome dele era Golias, você conhece a história, já teve até novela dela. E esse cara de 2,90 metros de altura, que carregava uma armadura muito pesada, ele ia e afrontava os exércitos. Falava assim, vê se tem alguém aqui, ó, desse exército que pode lutar contra mim. E se eu perder, esse povo todo meu aqui, ó, vai ser escravo de vocês. Mas se eu ganhar, vocês serão nossos escravos. E todo mundo ficava morrendo de medo. Todo mundo ouvia o mesmo desafio. E ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante, porque ele era um gigante. Talvez eu olhando para ele falava, como? Como que vai enfrentar esse cara? Olha o tamanho dele, é o meu tamanho. Só que tem um cara ousado ali. Davi vai lá levar, Davi era marmiteiro naquela guerra. Ele levava o marmitex dos irmãos dele. Levava lá uns queijinhos para os irmãos. E quando ele está lá levando seu marmitex, ele ouve o momento do desafio que Golias faz. E na hora que ele ouve aquele desafio, ele fica irado dentro do coração dele e fala assim, quem que esse cara pensa que é para ficar desafiando o povo de Israel desse jeito? E o mais interessante é que o exército inteiro, que fazia parte do exército, estava morrendo de medo. E ele, que nem era do exército, ele começou a se revoltar com aquilo. Ele falou, isso não pode acontecer. Por quê? Porque a perspectiva de Davi era diferente da de todo o exército de Israel. Enquanto todo o exército via aquele gigante como uma derrota iminente, Davi viu aquele gigante como uma grande oportunidade de vencer ele e conquistar grandes coisas. Por que eu digo isso? Porque logo no momento em que Davi vê aquele gigante, ele ouve alguns soldados cochichando e falando assim, ó, o cara que derrotar aquele gigante vai casar com a filha do rei. E o cara que derrotar aquele gigante vai pagar imposto. O cara que derrotar aquele gigante vai receber um tesouro. O cara que matar aquele gigante vai receber um monte de coisa. Ele ouve aquilo e ele fala assim, meu, é a oportunidade da minha vida. Vou matar esse gigante aí e vou ganhar tudo isso. Todo Israel sabia que teria um tesouro, que teria um prêmio, que teria tudo aquilo para quem matasse aquele gigante. Mas somente um acreditava realmente em Deus, que Deus era capaz de derrubar aquele gigante. Por isso eu estou repetindo a mesma frase. Em que grupo de pessoa você está? Naquela que vê a adversidade como uma eminente derrota, ou aquele que vê uma adversidade como uma oportunidade de crescer em Deus e de conquistar algo maior em Deus? Eu por muito tempo eu ficava doido com Paulo. Eu lia as coisas que Paulo escrevia, eu ficava doido com ele. Ele falava assim, por isso eu me alegro nos meus sofrimentos. Por isso eu fico feliz nas tribulações. Eu falo, como é que esse cara pode dizer um negócio desse? Né? Ele não tinha os 7 arqueires, correto, não é possível. Só que, estudando mais a Bíblia e crescendo um pouco mais, eu pude entender o como ele conseguia escrever essas coisas. Porque Paulo, ele não olhava as coisas da perspectiva terrena, mas ele via as coisas na perspectiva da eternidade. E é isso que a igreja precisa começar a ver hoje. Nós estamos nos matando pelos nossos 90 anos, 70 anos de vida que a gente vai ter nessa terra, sem nos lembrarmos que a gente pode conquistar tesouros eternos no céu, e lá é a eternidade. Teve um vídeo que eu compartilhei no Facebook, acho que foi ontem ou antes de ontem, de um pregador, ele fazendo uma dinâmica lá muito interessante. Ele pega uma corda gigantesca, e ele mostra um pedacinho assim da corda, pintado em vermelho, e fala assim, ó, isso aqui é os anos de vida que você tem na Terra. Se você viver 90 anos. Se você viver menos, você vai viver metadinha disso aqui. Isso aqui é o pedaço que você vai ter nessa terra. E tudo o resto da corda que vai embora e some, desaparece, é a eternidade. Agora você está sofrendo por causa disso aqui, sem se lembrar que tem todo o resto pela frente. Como nós podemos ter uma visão tão pequena das coisas de Deus? Jesus disse, aquele que perder a sua vida vai ganhar. Aquele que chora será saciado, se alegrará. Sabe, Deus tem uma visão totalmente diferente das coisas, porque Ele está vendo as coisas na eternidade, Ele está vendo o passado, o presente, o futuro, a glória dEle para nós. E nós não conseguimos entender que as nossas leves e momentâneas tribulações vão trazer para nós um peso de glória eterno. É o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4.
Toda leve e momentânea tribulação produz um peso de glória eterno. Eu quero te falar uma coisa, você não sabe a capacidade que você tem até que você encare uma luta que exija de você tudo o que você é. Vou repetir, você não sabe a capacidade que você tem até que tenha uma luta na sua vida que exige de você tudo o que você é. Sabe como que acontece isso? Eu vou até exemplificar. Já aconteceu alguma vez na tua vida de um cachorro grande correr atrás de você? Eu tenho certeza que você corria mais que o Usain Bolt. Eu tenho certeza que você correu mais do que qualquer um. Por quê? Porque havia uma adversidade que te obrigou a se superar dos seus limites. Talvez alguém queria te bater, você falou, meu Deus, eu vou correr, senão eu vou ser espancado aqui. E aí você correu mais do que todo mundo. Por quê? Porque você não sabia que você era tão rápido, até que isso foi exigido de você. Você não sabia a capacidade que você tinha, até que foi exigido de você. Sabe, muitas vezes as nossas tribulações, e Deus não coloca a prova em nós que nós não podemos carregar. Deus nos coloca uma adversidade maior do que aquela que a gente consegue carregar. E muitas das nossas adversidades vêm para nós, para que Deus nos mostre que nós somos mais fortes do que a gente pensava. Essas adversidades vêm para mostrar que você era mais capaz do que você acreditava que você era, para te fazer uma pessoa aperfeiçoada em Deus, para aí sim você chegar à estatura do varão perfeito. Porque você acha que você vai alcançar a perfeição como? Se você ficar sentado, deitado o dia inteiro, com folha de bananeira te abanando ali, você ficar igual um rei. Mas na hora que você é forjado no fogo, e o fogo prova todas as coisas, e ele vem, e ele depura aquilo que é bom em você, e faz brilhar aquilo que você tem de melhor, e aquilo que não presta ele queima, a palha ele queima, e deixa somente aquilo que é bom em você. É isso que é a adversidade que aparece nas nossas vidas, é para nos depurar para Deus, é para nos deixar brilhando. O fogo prova as intenções do nosso coração, está escrito na Bíblia. Deus tem um propósito em todas as coisas. E se você está passando por algum momento de adversidade, se você está passando por algum momento de dificuldade, é porque Deus vai provar a sua fé e aquilo que Ele pode fazer através da sua vida. Tenha certeza disso. Eu ouvi uma música uma vez, eu não esqueço esse pedaço da letra, quando dizia assim: Senhor, transforme o meu sofrimento em testemunho. Nós temos que ter essa visão de que tudo aquilo que está me fazendo sofrer hoje é para ser testemunha amanhã. Tudo aquilo que está me machucando hoje é porque amanhã eu vou ajudar outra pessoa e ela não vai sentir isso. Tudo isso que Deus está fazendo na minha vida hoje está me moldando para mim ser uma pessoa melhor amanhã. Outro exemplo que acontece, e agora eu vou num grupo bem menor, um grupo de 2 pessoas. Não sei nem se eu posso chamar de grupo. Eliseu e seu moço. O moço que ficava ali com Eliseu estava numa montanha. Um exército chega, cerca aquela montanha, o exército sírio, e fala: agora nós vamos matar esses 2 caras, esses 2 profetas. Por quê? Porque através da vida de Eliseu e das suas profecias, o exército sírio estava perdendo todas as batalhas. Ele falou: nós precisamos ir no foco. Quem está nos fazendo perder? Esse profeta aí, vamos matar esse profeta. O profeta está lá na cabaninha, tranquilo. Então o moço vê o exército todo se acampando em volta daquele monte. Imagina você com um exército inteiro querendo te destruir. E aí o moço chega para Eliseu, desesperado, e fala assim: Eliseu, estamos perdidos. Tem um exército aqui para nos matar. Aí Eliseu fala assim: vamos ver o que é isso. E ele sai lá fora, e diz a Bíblia que Eliseu deu uma olhada, falou: está tranquilo, está favorável. O moço ficou desesperado. Falou assim: como assim? Nós somos em 2 contra um exército inteiro, como você fala que está tranquilo? Aí ele ora para Deus e fala assim: Deus, abre os olhos dele, para ele ver o que eu estou vendo. E na hora que o olho do moço é aberto, pela oração de Eliseu, diz que ele olha e vê um grande exército celestial, muito e muito maior do que aquele exército que estava cercando eles. E aí Eliseu diz assim: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles.
Essa é a visão da fé. Essa é o que a fé pode produzir em nós, sabe? Mesmo que pareça impossível. E Deus gosta de agir no impossível mesmo. Se for uma coisa fácil, não tem graça. Você já viu a pessoa, quando, por exemplo, um mágico, alguém que tem algum talento muito grande, ele não quer mostrar coisas que todo mundo faz, ele quer mostrar aquilo que só ele consegue fazer. E Deus, ele não quer agir no possível. Se você consegue agir naquilo, tá na tua mão. Mas agora, quando você não tem capacidade nenhuma sobre aquela circunstância, é aí que Deus pode pôr a mão dele e falar assim: olha aqui o Deus que você está servindo, e mostrar que é para a glória dele tudo isso que está acontecendo. Que nós tenhamos essa mesma visão. Você pode ver em todos esses grupos, haviam pessoas que não conseguiam crer e pessoas que conseguiam crer. Que essa noite você seja do grupo daqueles que creem. Que essa noite você seja do grupo daqueles que vão ver os milagres. Se você crer, você vai ver o impossível e vai poder testemunhar. Nós queremos trazer de volta os testemunhos dos milagres de Deus. E isso só vai acontecer se você tiver fé nele. Só mais um exemplo antes da gente entrar no da mensagem. Os discípulos estavam todos dentro de um barco. E havia uma tempestade lá fora. E de repente aparece alguém andando sobre as águas. Os discípulos olham e dizem: é um fantasma. Já não basta a tempestade, agora tem fantasma nos assombrando. E aí Jesus fala assim: ei, calma, calma, sou eu, não é fantasma nenhum. Havia 12 discípulos dentro daquele barco. Mas somente um teve fé suficiente para dizer assim: Senhor, então eu também quero andar sobre as águas. É aí que a gente vai conhecer os extraordinários. É a fé que vai mostrar o tamanho da extraordinariedade que você tem. O mundo está cheio de pessoas ordinárias. Ordinárias, o que são? É o trivial. Todo mundo é. Todo mundo pensa do mesmo jeito. Todo mundo gosta da mesma cor. Todo mundo. Mas ali havia uma pessoa extraordinária. Não. Isso para mim não é o suficiente. Eu quero muito mais. Sabe, tá todo mundo querendo somente acalmar. Eu quero ver coisas maiores ainda. São pessoas extraordinárias. Ali no barco havia 12 discípulos, mas somente um teve uma atitude extraordinária. Não, eu quero andar sobre essa água também. Também quero chegar a esse ponto. Sabe, Deus tem essas coisas para você. Se você crer nele, você pode ser uma pessoa extraordinária e ir muito mais além do que o mundo está indo. O mundo é ordinário, ele vai lá, ele vai fazer as coisas triviais, mas você tem um Deus que pode fazer muito mais na sua vida. E você, por isso que Deus fala, você é por cabeça e não por cauda, é para você ser mais. Então Pedro começa a andar sobre as águas. Só que andar sobre as águas, andar num lugar extraordinário, exige um certo nível de fé. E no momento em que ele está andando, a fé dele foi balançada. E foi balançada por quê? Porque ondas grandes passavam do lado dele. Diz que o vento era forte, as ondas começavam a passar. E quando ele estava olhando para Jesus, ele estava andando muito bem nas águas. Mas na hora que ele se distrai, ele começa a olhar. Meu Deus, olha essas ondas, se eu afundar aqui, eu estou perdido. A hora que ele começa a olhar para as coisas naturais e perde a fé, e perde o olhar em Jesus, ele começa a afundar. E aí, realmente, aquilo que ele temia começa a acontecer com ele. Ele começa a ir afundar para dentro da água. E na hora que ele está afundando, Jesus vai lá e retira ele, socorre ele, coloca ele no barco, dá uma bronquinha nele, falando: você tinha que ter tido mais fé. Por que eu contei essa história? Por que eu não pulei ela? Porque às vezes você pode até ter uma fé para ter uma atitude diferente. Só que às vezes no meio do caminho, a tua fé pode dar uma balançada. As ondas podem se levantar, o vento pode soprar e você pode ficar com um pouco de medo. E esse medo pode te afundar, pode te levar para baixo. Mas eu quero te dizer uma coisa: toda vez que a sua fé falhar, a mão de Jesus está lá para te socorrer. Toda vez que a tua fé balançar, a mão de Jesus está lá para te resgatar. E é por isso que nós temos que ter fé que Deus nos ama. Essa é a maior fé que nós devemos ter. A fé de saber que Deus nos ama. E porque quando a gente tem fé em saber que Deus nos ama, a gente sabe que aconteça o que acontecer, como Ele nos ama, Ele não nos deixará padecer. Porque Ele nos ama, porque o seu amor sobre nós é grande, nós sabemos que o amor dele não vai falhar, e mesmo que eu estiver afundando, Ele vai nos resgatar. Esse é o nosso Jesus, essa é a fé que nós devemos ter nele. E agora entrando na história,
já para encerrar, aquele povo de Israel que saiu do Êxodo, como foi até no domingo passado, falado sobre o Mar Vermelho, há 2 capítulos atrás, eles tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho. Estava fresquinho na memória deles atravessar o Mar Vermelho. Na verdade, em 2 capítulos você vai ver eles atravessando o Mar Vermelho, aí depois eles bebendo umas águas amargas, e aí Deus fazendo um milagre de deixar aquelas águas potáveis. Aí anda mais um pouquinho, não tem comida, Deus manda um maná do céu. Em 2 capítulos nós já vemos várias intervenções sobrenaturais de Deus. E aí chega mais um capítulo e agora eles estão com sede. E aí começa eles a murmurar de novo. Lembra muito o que é os crentes, que recebe um milagre ontem e hoje já está murmurando porque está fartando outra coisa. A gente não consegue ser agradecido a Deus pelas coisas que ele fez ontem. E aquele povo já vem e começa a reclamar com Moisés, fala: Moisés, a gente está com sede, a gente quer água, você nos trouxe até aqui. Olha só a baboseira que eles falaram, você nos trouxe até aqui. Sendo que, de certo, foi a mão de Moisés que fez tudo aquilo. Eles não conseguiam reconhecer que eles chegaram até lá por causa da mão de Deus. E isso é uma coisa que a gente falha também muitas vezes. A gente chega em algum lugar e fala assim: ah lá, eu fui influenciado por fulano, eu fui querer seguir ciclano, olha só o que aconteceu comigo. E a gente não reconhece que nós chegamos onde chegamos porque Deus nos ajudou. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A gente não consegue ver essas coisas. E aí eles vão murmurando e falando: aí Moisés, ó, você nos trouxe até aqui, agora nós vamos morrer de sede. E aí está aquele ponto que eu queria que você entendesse. A atitude de Moisés, a atitude de uma pessoa de fé, na hora da adversidade. Moisés não foi brigar com ninguém, Moisés não foi lá ficar reclamando, Moisés não chegou e falou assim: vamos procurar água, vamos sair procurando água desesperado. Moisés chegou e foi orar a Deus. E é essa fé que Deus quer resgatar no seu povo. Antes de tudo, a primeira atitude de um cristão deve ser orar a Deus. Se levantou uma adversidade, ora a Deus. Tem alguma coisa? Ora a Deus primeiro. Depois você vai procurar o que você tiver que procurar. Mas primeiro, ore a Deus. Era isso que Moisés fez. Ele não chegou e falou assim: ai, estamos sem água, o que nós vamos fazer? É igual nós no nosso mundo natural. Ah, eu estou com sede, o que eu vou fazer? Vou procurar uma água. Onde tem uma água? Vamos procurar uma água, nós estamos no deserto, vamos cavar um poço, vamos fazer o que tiver. Vamos achar água. Não, antes de orar, antes de colocar na mão de Deus. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá por vós. É isso que nós temos que fazer primeiro. Santo é o teu nome, Jesus. Primeiro entrega para ele. Sabe? E o problema, eu tinha muito essa dificuldade. Eu não sei se eu posso dizer que eu tinha. Eu quero dizer sim, porque eu vou ser profético, eu tinha. Mas muitas vezes nós falamos assim: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Aí daqui 15 minutos, Senhor, me empresta aí que eu preciso disso de novo, na minha mão. A gente não consegue entregar e descansar. A gente não consegue entregar na mão de Deus e falar assim: Senhor, eu estou te entregando, agora eu vou descansar, porque está na tua mão. E deixa eu te falar uma coisa, o descanso é algo profético de Deus. Você entregar alguma coisa na mão de Deus e descansar é profético. Até você dormir é algo profético. E a Bíblia diz que aos seus Deus dá enquanto dormem. Então se você tem uma fé muito boa, você entrega na mão dele e fala: agora eu vou dormir porque eu sei que Deus vai agir enquanto eu estiver dormindo. Essa é a fé que Deus quer de nós. Em saber que o mundo está desabando, igual Jesus no barco. Aquela tempestade doida, os discípulos se matando ali, afobado. E o que Jesus está fazendo? Está dormindo, está tirando um cochilo. Por que Jesus conseguia isso? Porque ele sabia que Deus o amava e não ia ser aquele barco que ia afundar ele. Se você sabe que Deus te ama, você sabe que esse barco não vai afundar. Ele vai chegar onde tem que chegar. Então você pode descansar em Deus. Entrega o teu caminho, entrega as tuas questões ao Senhor e confia nele, para ele poder agir por você. O Salmo 37, versículo 5 que eu disse aqui, ele é sequencial. Primeiro você entrega, você confia, e só depois Deus vai agir. Assim como foi nesse texto.
Moisés chega a hora a Deus e Deus dá uma estratégia para Moisés. Assim como Davi, quando orava para Deus sempre antes de sair para uma guerra. Davi tinha que guerrear, ele falava assim: Senhor, subirei eu contra os filisteus ou não subirei? E Deus fala: sobe, sobe contra os filisteus, vai lá que eu vou dar eles na tua mão. E aí chegava outro momento, ele: Senhor, eu vou subir para essa guerra ou eu não vou subir? Não, você não sobe não, você fica aí, você calma, segura a mão aí. Deus dá todas as estratégias para aquele que ora para ele. Agora, se você não buscou a Deus, você não orou a Deus, Deus vai falar o quê com você? Deus é um Lorde, né? A própria Bíblia diz, ele bate na porta, ele não chega arrombando para falar: ei, deixa eu te falar que você não está fazendo a coisa errada. Não, ele vai esperar você entrar em comunicação com ele. Ele vai esperar você buscar ele. E o mais lindo de tudo nesse texto, queria que você fechasse seus olhos para ouvir isso. Queria que você refletisse um pouco sobre isso. Moisés ora a Deus. Fala: Senhor, esse povo aqui, ó, tá reclamando de novo. Tá querendo me apedrejar. Tá tudo sem água. O que eu vou fazer? E Deus falou: ó, pega aí alguns líderes, sobe até o monte e eu vou estar te esperando lá. Sobe até o monte e eu vou estar te esperando lá. Lá vai ter uma pedra, você vai bater nela e vai sair água. Sabe o que eu achei mais lindo de tudo isso? Fique com seus olhos fechados um pouco. É que Deus já estava esperando no lugar da vitória. Sabe, Deus tem um lugar da vitória para você. E Ele está te esperando você chegar lá. Mas para você saber que lugar é esse, você tem que orar. Você tem que ter fé, você tem que acreditar. Deus já tinha um lugar especial e estratégico esperando. Pensa comigo. Eles estavam no deserto, deveria haver centenas de pedras. Deus podia falar assim: não, bate em qualquer lugar, aí que vai sair água. Deus podia fazer água sair de qualquer lugar. Mas ele tinha um local. Ele tem um local estratégico para jorrar aquilo que você está esperando. Ele tem o local certo do seu milagre. Ele tem a hora certa, o dia certo, o minuto certo para fazer o impossível na sua vida. Não é de qualquer jeito. Deus é um Deus de propósito. Ele não vai frustrar os propósitos dele, porque tudo que você está passando já está dentro de um propósito de Deus. E na hora que você alcançar o milagre, você entenderá todo o processo que você passou para conquistar aquilo que Deus te deu. Há todo um processo para você chegar na vitória. Há todo um processo. Nós temos que entender, Jesus diz: no mundo tereis aflições. A gente vai ter dificuldade nessa vida. A gente vai ter muito perrengue para passar. Mas Deus está nos esperando no lugar da vitória. Deus está nos esperando naquela pedra que vai jorrar a água que vai matar a tua sede. Deus está te esperando no local certo, no local ideal. Porque Deus é um Deus de promessas e Ele cumpre o que diz. Gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. O pessoal do louvor, se pudesse já vir para cá. Gostaria que você fechasse seus olhos. Deus está te esperando naquele lugar que Ele reservou para você e Ele somente. Deus está te esperando no local da vitória, no local que você vai alcançar a promessa. Sabe, eu particularmente, eu já disse isso, eu não sou muito fã de pregar mensagens dessa forma. Eu sou mais, eu fico às vezes um pouco com o pé atrás, assim, porque eu falo: nossa, parece que eu estou pregando uma mensagem para as pessoas gostarem. Mas não é essa a minha intenção. Eu estou pregando porque Deus falou comigo, essa mensagem falou: é essa que você vai ter que ministrar essa noite. Porque o povo precisa despertar para entender que sem fé é impossível agradar a Deus. As pessoas que estão congregando precisam entender que se não tiverem fé, não conseguirão agradar a mim, ao Senhor dos Exércitos. Se você não crê que Deus é poderoso para fazer o impossível, você não estará agradando o coração dele e você nunca vai alcançar esse sobrenatural. Eu quero dizer uma coisa: se você crê, essa noite você já pode conquistar aquilo que você está esperando.
Se você crê com fé, Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer esse milagre. Eu creio que o Senhor vai me curar agora. Ele pode fazer isso porque Ele é todo poderoso. O Deus que criou céus, terra, mares, que criou o ser humano, que criou o nosso corpo, Ele pode agir em qualquer lugar dele, Ele pode fazer o que precisar fazer. Não deixe a doença do espírito, que se chama apostasia, tomar conta de você. A apostasia que faz o teu espírito perder o fogo. A alma adoece. Doenças da alma, depressão, tristeza, várias coisas. O corpo adoece, muitas doenças no corpo, mas a doença do espírito é a apostasia. Não deixe ela tirar de você a energia que você precisa para você conquistar os milagres de Deus. Creia no Deus que fez a promessa, é o Deus que vai ajudar você a cumprir. Aquele que começou a boa obra, Ele vai terminá-la, Ele não deixa ela inacabada. Essa noite, ore com fé a Deus, ore com fé ao Senhor, coloca tudo na mão dEle, descansa nele, confia nele, e Ele vai começar a agir por você. Tira a tua mão daquilo que você tem que tirar, aquilo que você não consegue mais fazer. Se você não adianta eu pôr minha mão nisso, porque não vai adiantar nada. Então tira e dá na mão de Deus e deixa que Ele consegue agir naquele lugar. Deixa que Ele vai agir naquilo que você já não consegue mais. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega nele e você vai ver a água jorrar da onde não podia jorrar. Você vai ver os impossíveis acontecer. Deus está te esperando. Ele já deu a palavra essa noite. Eu estou te esperando lá. Como Ele falou para Moisés, eu estou te esperando lá no monte. Eu estou te esperando ali. Chega ali que você vai bater na rocha, vai sair água. Eu estou te esperando lá. Eu estou te esperando no lugar da tua vitória. Deus está falando, eu estou te esperando. Eu já estou lá naquele local. Eu já sei onde é que você vai alcançar a tua vitória, o teu milagre. E eu estou te esperando ali. Agora você precisa chegar lá. Chega lá, junta as forças. Junta as forças. Se você fala assim, não, mas hoje eu não tenho força, eu só tenho caco. Então junta os cacos e chega onde você precisa chegar, porque Deus está te esperando. Deus está te esperando. E haverá testemunho. O teu sofrimento vai gerar testemunho para a glória dEle. Com seus olhos fechados, você vai cantar esse último louvor. Antes disso, a gente só vai orar. E você vai colocar na mão dEle toda a tua causa, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você está esperando, tudo aquilo que já te frustrou no passado. Deixa eu te falar uma coisa, traz à memória aquilo que pode te trazer esperança. Não olhe para as frustrações do passado, olha para aquilo que Deus já fez no passado e aquilo que Ele vai fazer no teu futuro. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, como igreja, como corpo, como organismo vivo, criado por Ti, pensado por Ti e do qual o Senhor é o cabeça, nós estamos aqui unindo a nossa fé, ó Pai, e nos colocando na Tua presença, Senhor, porque muitas das nossas causas a gente não consegue mais agir, Pai, porque muito daquilo que a gente espera, Deus, a gente não consegue mais fazer pelas nossas mãos, ó Deus, mas nós cremos no Deus do impossível, Pai, nós cremos no Deus que já parou o sol, no Deus que já fez o sol retroceder, nós cremos no Deus, ó Pai, que fez paralítico andar, o cego ver, nós cremos no Deus que fez o mar se abrir, que fez homens andarem no meio do fogo, nós cremos no Deus, ó Pai, que trancou a boca dos leões, e esse Deus que agiu no passado, Senhor, nós cremos que o Senhor pode agir hoje nessa igreja, nesse lugar e nas nossas vidas, ó Pai. Senhor, nós liberamos a Tua ação, Pai, nós liberamos o Teu poder, ó Deus, nós liberamos a Tua atuação em nossas vidas, Senhor. Seja, Deus, o protagonista dos nossos milagres, ó Pai. Nós não queremos mais ficar correndo atrás, nós mesmos, dos nossos milagres, mas nós queremos colocar na Tua mão, porque o Senhor, sim, é especialista em agir, onde o homem não consegue mais agir, ó Deus. Senhor, desperta a fé da Tua igreja, Pai. Desperta a fé daquele que dorme, Senhor. Desperta aquele que estava dormindo na fé, ó Pai, para que volte a crer, para que volte a crer, para que volte a crer, Senhor. Começa a despertar o Teu povo, Deus, para que creia novamente que o Senhor é o mesmo Deus, que o Senhor não mudou, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós não aceitamos a apostasia em nosso meio, Pai. Nós não aceitamos a fraqueza espiritual, mas nós queremos, ó Pai, ser fortes pela Tua fé, pelo Teu poder, pelo poder do Senhor que opera em nós. Que o Teu Espírito seja liberado por toda a igreja, Pai. Que o Senhor tenha liberdade para atuar nos nossos corações,
corações e que os milagres começam a ser vistos em nosso meio, pois sabemos que Tu és o mesmo Deus, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, age no meio do Teu povo, Deus, age no meio do Teu povo e todos saberão que Tu és o Deus das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, para a glória e para a honra do Teu nome, Deus. Nós já Te agradecemos e Te damos todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração ao Senhor que é digno. Amém, Jesus. No mover da fé, meu amado, vamos louvar, vamos cantar esse cântico com todo o fervor do nosso coração. Vamos ver Deus agir ainda. Ainda não acabou o culto, ainda tem poder de Deus liberado sobre nós. Tome posse da sua vitória, do seu milagre. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Ouve as vozes súplices, ó Deus. Ouve o coração que te chama. No caminho do milagre estou, sei que Tu irás passar por aqui, então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem Te ver, pois eu sei que tudo podes mudar. Quando encontrar contigo, Jesus, virtude de Ti sairá. Aleluia. Ele está aqui, você sabe. No caminho do milagre, Tudo é possível que crê. sei que Tu irás Tudo é passar possível por para aquele que confia no Senhor. então guardarei comigo Ele está aqui. a fé, É só tocar. a esperança em meu coração. Oh, aleluia. Não me deixarás morrer sem Te ver, pois eu sei que tudo podes mudar. Quando encontrar contigo, Jesus, É o poder, é o poder. virtude de Ti sairá. Então recebe hoje teu milagre. Não Te deixarei sem meu milagre. Então você vai ver, tenha certeza disso. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a fé nos nossos corações esta noite. Nos fortalece. Preciso uma multidão romper só pra Te tocar. Não tem impedimentos para quem crê. Não tem obstáculos que pode deter aquele que acredita que só Jesus pode mudar a sua vida. Então toma uma atitude hoje. No caminho do milagre, Esse é o caminho. sei que Tu E você está nele. por aqui. É só crer. Guardarei comigo É só tocar nele hoje. e a esperança E viver o seu milagre. não me deixarás morrer sem Te ver, pois eu sei que tudo podes mudar. Quando encontrar contigo, Jesus, Ele está aqui hoje. virtude de Ti Oh, aleluia! Recebe sobre a tua vida hoje. Recebe. não Te deixarei sem meu milagre ver. Clamarei até Tua bênção chamar. Se preciso uma multidão romperei só pra Te tocar. Não tem dificuldades que podem impedir você de viver o seu milagre. É só ir em frente. É só não parar. É só não desistir. É só confiar. Se
de Davi, estou aqui. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia da minha casa. Chama por Ele. O que preciso fazer Chama, para que eu possa viver chama por Ele. tuas promessas. Chama pelo Deus dos milagres. Chama por Jesus de Nazaré. Estou disposto a deixar tudo pra te buscar e viver teus milagres. Oh, aleluia. O que preciso fazer Deixa isso acontecer no seu coração. possa viver tuas promessas e sonhos. Estou disposto a deixar tudo pra te buscar e viver teus milagres. Não te deixarei sem meu milagre. Clamarei até tua bênção. Chama, se preciso, uma multidão romper. Romperei só pra te tocar. Não te deixarei sem meu milagre. Clamarei até tua bênção. Chama, se preciso, uma multidão romper. Romperei só pra te tocar. É você que está falando. Romperei só pra A decisão é sua. tocar. A atitude é sua. Romperei só pra te tocar. Ou seja, Senhor, nós estamos dizendo que nós vamos em frente, que nós não vamos parar, que nós não vamos desistir até que o milagre aconteça na nossa vida. É isso que você está cantando. E enquanto nós estamos cantando aqui, o Espírito Santo mandou dizer uma coisa para você, tá? Pode continuar ministrando aí os meninos. Fecha os teus olhos. Levanta a tua mão direita onde você estiver. E agora, fala para Deus aonde é que você precisa desse milagre. Vou te dar alguns segundos. Porque Deus mandou dizer para você que Ele vai ouvir sua oração agora. Que Ele vai ouvir o seu pedido agora. Fala para Ele. Vou ficar quietinho aqui e você fala. Ele já ouviu. Agora você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Oh, grande Deus. Leva-nos em paz. Livre-nos do mal. E que a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós. Resplandece o teu rosto e nos dê a sua paz, hoje e sempre. Amém. Aleluia.